afternoon, everyone, and thank you for joining us for our monthly international market update Obrigado por for estarem August aqui, a 2020. nossa reunião It has been an mensal, eventful agora few dia months 21 in de economy, agosto de markets, and 2024. Vamos politics, falar and so sobre it's great to economia, be here with you. mercado, política. É ótimo Audio estar em aqui com português todos. também estará disponível. I am Raj Patel, the Chief Eu Equity sou Raj Strategist at Patel. Itaú, and we have an extremely exciting market update Nós live, temos as we um have our update fixed de income mercado strategist, muito legal. Nós Alejandro temos conosco Spina-Couton, nosso who recently went estrategista, to the Alejandro, Digital Assets Council of Financials Professionals dentro Conference do in Austin, Conselho de which is the Financiamento. longest-running digital assets investment conference. É a nossa And we were able conferência to maior have que two nós of the temos de manejo de founder, Rick ativos. Edelman, to discuss Nós blockchain temos hoje and o digital prazer de assets. ter conosco o Rick As usual, we have Marcelo Edelman, Olson, que vai Vice discutir Edelman, conosco a área de the head blockchain. of Global Marcelo Markets and também está Strategy, conosco, que é o who chefe will de moderate estratégia our global, conversation. que vai I will pass it moderar on to a Marcelo nossa to start conversa. things Vou off. passar para Thank you Marcelo para very ele much, Raj. começar. So Muito happy obrigado, to Raj. have you here as well, É Leandro. muito And bom tê-los a of todos course, aqui. I wanna thank you, Rick Quero Edelman, agradecer for being ao here with Rick us today in Edelman such por a estar aqui conosco. successful story. It's a É pleasure to uma have you on história de board. grande sucesso, é um So prazer just a couple tê-lo of things on aqui. Rick. I think it's Algumas I'm coisas probably doing him importantes que eu gostaria de not falar. enough when I mention a couple of Talvez things, eu não but one of the esteja most falando o successful financial suficiente, advisors mas in the um country, dos founder assessores of mais one of the nation's largest bem-sucedidos financial no planning firms, and país, Barron também Magazine uma das actually named principais him, ranked him empresas number one bem-sucedidas é a independent dele, a financial advisor Barrel. in the O country, ranqueou número not um em once, but three termos times. de So, assessor and at the same independente. time, you Não só jump uma vez, right mas ganhou o into prêmio this 3 digital vezes. asset Então, com isso, crypto nós kind of world. estamos So it's such a muito pleasure having you here. felizes por estar com ele. Fun fact, which is actually quite impressive, Rick Na has been verdade, to Oprah hoje, 5 times. ele já And esteve na Oprah I 5 mean, so many times, vezes. so much things that I can mention Tem about muita you, coisa but que I eu just poderia want to falar say sobre você, thank you very mas much. eu queria só te agradecer muito. Sorry, last thing about Rick. E 12 mais uma books on última coisa sobre financial o Rick. advisor, Escreveu personal vários finance, livros and his daily show sobre is top 1% in all finanças podcasts. And we're going to discuss this a little e bit vem along the way. fazendo parte So, de Rick, vários thank you very much. podcasts. Welcome. Então, eu te agradeço muito, Rick, For being bem-vindo. here with us today. Muito obrigado por Thanks for estar having aqui me. I'm glad to be conosco here. hoje. Não, muito obrigada, é um prazer And we're estar kicking aqui. off with Alejandro, giving us a Vamos brief começar, na introduction to verdade, digital com o assets and Alejandro your fazendo experience in the firm uma just visão in general. sobre ativos The conference digitais, I just want to have a criptoativos. background E nós on gostaríamos, se topic. você I think pudesse, that's very much. I Alejandro, know you falar have a um pouco presentation sobre as essa well. parte, que eu sei que Thanks, você tem Marcelo. uma Thanks, apresentação. everyone. Sim, Marcelo. Rick, thanks for joining Obrigado, us. pessoal. Obrigado, I'm a Rick, fixed por income estar guy. I aqui. guess the question is, what is Eu he acho que a doing in questão mais technology and importante é blockchain? o So que nós I'll tell estamos a little falando of my de story of how tecnologia e I blockchain. got involved in this. Bom, So eu vou I've explicar always liked como eu history, and I comecei think com essa coisa. Eu technology sempre adorei is always história a e catalyst for tecnologia society. So I sempre think é um that's kind of my catalisador da it's sociedade. coming from there. Isso é uma The parte muito second sort of part was importante. healthcare. I Outra started parte in tem a projects ver with com a the medical saúde. Eu devices adoro and também, how, comecei projetos regulation com intersects dispositivos with, médicos, let's como say, isso adoption of tem interseção com a technologies and adoção the de propagation of those tecnologia, technologies in society. So com a I was really propagação interested in da those things, and I tecnologia na think it overlaps sociedade. Eu era very, sempre very well muito with interessado blockchain. nisso. So E eu acho que isso tem uma boa recently, relação com as you mentioned, I blockchain. attended the event in Recentemente, como Austin, você falou, and eu I was estive lá em recently Austin certified e CBDA, which is recentemente Advanced recebi a Certificate in certificação Blockchain CBDA, and que Digital é um Assets, and certificado de it's actually ativos from digitais de Rick's blockchain, institution, which is great. inclusive I da mean, it's instituição do Rick, que é congratulations. muito Thanks for boa. Inclusive, quero big dar os effort to try parabéns, and educate agradeço muito financial por nós professionals in this podermos new fazer asset isso do class. ponto de So vista again, thanks for profissional coming here. Maybe you juntos. can E talk a agradeço por little bit você about estar the aqui. Program. Depois Yeah, it would be podemos great. falar um pouquinho mais Happy sobre to. isso Thanks. também. Yeah, Claro, the claro que Vision posso Conference you falar. mentioned is the Bom, a oldest and conferência largest é a nossa digital conferência mais assets antiga conference in the United de States that is ativos digitais exclusively nos Estados for the Unidos, que é financial services industry. exclusivamente para And we serviços created the financeiros. Essa CBDA indústria de serviços program financeiros. Criamos o certified in programa blockchain and digital CBDA, assets. It's an Certificação online de self-study Blockchain e course Ativos with a Digitais. world-class É um faculty. curso com You can take the professores course de really classe over a mundial. weekend. Most people spend a Acho que week or num two final de to complete semana it. você consegue We completar a have carga 5 horária, different mas tem gente tracks, que faz including até a 2 track semanas. Nós temos specifically for 5 people módulos who e um live and deles é work outside the específico United para States. pessoas que It is moram e in 9 trabalham fora dos languages, Estados including in Unidos. Já está em Portuguese. 9 idiomas, And the inclusive program is português. E o really programa one of a kind. If you're realmente é looking to único. get a deep Se você understanding of está tentando blockchain and obter um digital assets, entendimento mais the profundo online sobre course blockchain is e ativos excellent. And digitais, esse curso online é muito bom. Alejandro, you went through E the course você, yourself. Alejandro, você mesmo fez And o curso. so I'm really excited that you did that, and I'm really Eu happy fico to be feliz que você here tenha today. feito e
estou If you muito wanna learn feliz de more estar about aqui the com course, you can vocês. just go to Então, our quem quiser website, saber mais sobre o curso, pode entrar no nosso website, Thanks, dacfp.com. thanks, Maybe
maybe go jump into your Yeah. presentation. So I'll Vamos just então na share sua very, very apresentação, high-level thoughts Alejandro. for, Sim, to understand vou blockchain, dar and uma then pincelada em Eric, assuntos Rick is gonna actually superficialmente share much more falando, details porque in terms o of Rick vai portfolio. entrar aprofundadamente nessa questão, mas eu vou compartilhar minha tela. So we have it up. Isso já está So aparecendo. I think that the first thing is, Eu acho que a primeira coisa é there's many, porque aspects to this, but I think the existe um first thing is aspecto blockchain do and blockchain digital ser assets importante. is Bom, quando a probably gente fala de catalyst to blockchain, unleash, ativos the digitais, exponential eles age, são right? So you have the first catalisadores thing is digital assets may help property na and era assets flow at exponencial, ou the speed of seja, light. o So fluxo right now we é have na velocidade property da and luz. assets do not Agora flow nós very temos quickly, propriedade de and the ativos que financial não system is costumam still, fluir muito rápido, o sistema slower than, financeiro ainda é the speed mais of light, but lento you could do get que a there in velocidade da this luz, kind of, mas it's a transformative conseguimos software, chegar lá, ou right? seja, é um Essentially, it's a software de software, but it's a transformação. Na way to verdade, o create que é new o blockchain? economic Ele é um incentives, software right? que An cria novos ecosystem, let's say. incentivos econômicos, um And finally, the ecossistema. third thing that I think E, is important finalmente, a is it terceira coisa might que eu acho que é enable two importante things. falar One é que is ela the pode Industrial permitir Revolution 4.0 and a potentially Revolução Web3. Industrial So I'll just go 4.0, quem very sabe o quickly over Web this very 3.0 basic também. high Então, eu vou level. rapidamente. Hopefully it's going to É help. uma apresentação So superficial, como eu the falei, first thing mas eu about espero que blockchain ajude. is Então, a it's called primeira coisa distributed ledger sobre o technology. blockchain, That's the ela name. se chama Basically it has three DLT na properties. sigla em One is inglês, it's immutable truth. tecnologia So de you cannot caixa change it, you just can distribuída. append on Isso it. You cannot significa delete que it. nós Essentially, conseguimos whatever is somente there is there agregar e forever. não deletar. O And que if you está want to lá change vai it, ficar you lá just para sempre, append it, registrado basically para add sempre. O things que to você it. pode But fazer é if you know it adicionar, was this, then it was acrescentar, changed. But apagar, you cannot, deletar? let's say, Não, replace não it, pode excluir which e is nem pode extremely important. substituir. So Isso é um very, very fator important muito property. importante enquanto Then it's característica, decentralized. sua Nobody controls propriedade it. do blockchain. There's no Ou seja, gatekeepers. ninguém And controla, the não third one is existe um it's a porteiro, uma digital pessoa representation cuidando. of value. It's E property também é uma that you can essentially representação move at the speed digital of do light, valor, ou right? So seja, é a propriedade, ela é that's muito why I would say rápida. it's Por isso que eu particularly falei interesting velocidade da to think luz. about this. Essa é a parte muito I interessante e think the única sobre o promise in general blockchain. is that the Eu acho que a Industrial promessa, Revolution na 4.0 geral, could na actually, Revolução Industrial happen. 4.0, It's a catalyst for this to happen. é que é um You catalisador see para there que in ela the possa diagram, acontecer, basically, a you have Revolução many Industrial. transformative Aqui no technologies, diagrama but você tem the várias way for them to tecnologias really enable a transformadoras, change mas in para the que elas financial todas system is possam to be permitir able uma to mudança no create sistema, property and data é that importante is criar transported at the propriedade, speed of criar light. dados You que hear- possam ser you see here, transportados na velocidade virtual reality, Internet of Things, da AI, luz. smart manufacturing, all Nós those things to temos be able to be IA, connected. várias coisas que You estão may ali need possíveis de serem along the lines of conectadas. blockchain. Ou seja, você pode escolher o que você So quiser the benefits por are meio do redundancy, blockchain. safety, and mutability, Benefício, and redundância, other segurança benefits here. e And I vários think the outros interesting thing about benefícios. Eu acho que o que é blockchain is mais interessante sobre there o is a system blockchain to protect it, é que existe which um is what they sistema para call the tokens protegê-lo, produce a que é o high que nós cost to payout chamamos de que ratio, os right? So tokens que basically produzem trying to distort, let's say a uma Bitcoin or whatever, it's very proporção costly, so alta expensive that de it's not cost worth to it, right? payout, So de that's custo the beauty para of o it. It's an retorno. economic E essa é a system beleza, that ou seja, é um sistema threatening the system is so econômico costly for the attacker that it doesn't que make any sense. atacar ele So é tão caro e therefore tão the security difícil is que very não faz sentido, powerful. ele é quase Keeping massive inquebrantável. datasets secure, decentralized, Mantém and a correctly segurança priced. de That would be quantidades the de fusion conjuntos of de bits dados and atoms. gigantescas, And é finally, a fast rate of descentralizado innovation. e o Just to preço é kind of correto. end Também a here, fusão de bits. very quickly, E I think aqui, the potential is also rapidamente, on the eu acho que o website, right? So potencial the Web também é no 1.0 was website. O essentially Web unilateral, like a 1.0 library where people era could see unilateral, uma information. biblioteca em que as The pessoas Web 2 viam is as more interactive, informações. like O Web social 2 é media, mais right? That's interativo, between como as 2000 mídias and sociais, 2020. entre 2000 And e the potential for the 2020. next E o round of potencial innovation para might a be próxima inovação Internet of talvez Value, right? Where seja value is entrar o que a gente exchanged chama at the de speed of o light. valor So trocado, I think maybe this acrescentado is por a meio da very, very internet. high-level introduction. Eu But acho que to essa give é a uma sense that the introdução technology muito could have superficial, mas para ripple vocês effects in many entenderem a other tecnologia, technologies, quais são os right? efeitos So cascata em cima de outras tecnologias. Então é isso. That was a great introduction. I Foi appreciate uma this, and ótima I heard this introdução, agradeço presentation bastante. from you so many times, and I still think Eu it's já quite ouvi isso impressive. tantas And vezes I e think ainda it's fico time for us to impressionado. bring Rick into the E eu conversation. acho que é Rick, maybe you interessante, can give a Rick, background convidar on the você para a asset class, conversa. maybe Você pode complementing começar what falando sobre as Alejandro classes already mentioned, de and ativos, what complementando o you que o Alejandro interested já in the new mencionou, e por asset que class, você the new entrou financial market, nessa classe de institutional ativos? O side. que te interessou Sure. nessa área? Yeah, I loved Claro, that posso falar. presentation. Adorei It was essa very accurate and apresentação, ela very é well muito precisa, clear, muito very bem clear, very well colocada, muito presented. So clara, that's terrific. muito bem apresentada, I
I got involved in Bom, eu blockchain, comecei no in blockchain 2012. em Was the first time I 2012. heard about Bitcoin. Foi a primeira vez que eu ouvi And falar like sobre everybody else, Bitcoin. the first E time como you hear todo about mundo, a it, primeira vez que você it ouve really falar doesn't sobre make uma much coisa, sense. realmente a coisa não faz muito sentido, The né? concept of digital O money, conceito de money dinheiro being transmitted digital over ou the dinheiro ser internet, transmitido it's pela hard to internet era um pouco comprehend. difícil de compreender. So I spent the Então, bulk eu of the next year, passei 2013, studying it, 2013 talking with quase people todo engaged estudando in it, Bitcoin, trying to conversando com as understand it pessoas, myself, because the tentando people who had entender eu introduced mesmo, me porque to as this pessoas que tinham me were very apresentado o smart Bitcoin individuals.
Eram pessoas and I muito figured there inteligentes, had to be e eu something to pensei, this, but I nossa, couldn't então understand it myself. truque aí. So Eu I mesmo não spent estava quite some entendendo. time learning Aí and passei um studying tempo on my own aprendendo, and estudando talking with others sozinho and e falando com concluded outras pessoas that e cheguei à this is a conclusão transformative de que technology. é sim uma This tecnologia is going to be as transformadora. Ela significant vai to ser global tão commerce significativa as para o the comércio invention of the internet global was. quanto a invenção da And we própria all miss the internet. internet. We all wish that E we a had gente invested sente falta. in Quem sabe a internet gente pudesse stocks ter investido back in the em 1990s. ações da We weren't internet smart lá enough nos to anos see 90. A that. gente não foi Well, this inteligente is para a ver new isso, opportunity antever to isso. invest in, Agora é uma as nova you oportunidade para mentioned, investir, Alejandro, como vocês in Web mencionaram. 3.0. Você falou, The Alejandro, a first internet internet was about 3.0. A primeira people, the internet, internet connected Web people together. 1.1, The second 1.0, internet perdão, was the era Internet of sobre Things, pessoas. A where segunda, a internet das Bluetooth lets coisas, your Bluetooth, phone talk to your car. celular, fala com o And now the carro. next internet, E Internet agora, a 3.0, próxima is the Internet internet, of Web money. 3.0, a movement internet of do money and the dinheiro, storage a of money movimentação in do a dinheiro, o digital armazenamento environment. de dinheiro no ambiente And digital. this is E extraordinarily isso exciting é because, as we know, muito money is interessante, the porque world's como nós biggest sabemos, o industry. dinheiro é uma It das is maiores indústrias. where most wealth É on the onde planet a maior exists. parte da And being riqueza able do to planeta está digitize that money condensada, ou and to seja, create digital digitalizar esse dinheiro e representations, criar uma tokenization of representação assets, digital, a is tokenização dos extremely ativos, exciting. é And we are in the very extremamente early days of this. entusiasmante, vamos So dizer I, assim. as a E financial estamos com os advisor, dois have been pés always nisso. focused Eu on sou o trying to assessor help my clients financeiro, understand what's sempre next, tentei what's fazer os meus coming, clientes where should entenderem we o que be vem pela spending our frente, o que é o investment próximo efforts passo, onde a gente deve for focar os future investimentos profitability. para And o I'm lucro convinced futuro. that blockchain and digital Estou assets convencido que o represents the blockchain best e investment ativos opportunity of the digitais são as decade and melhores possibly of the next couple of oportunidades decades. digitais da próxima década And ou so, duas décadas. in 2015, I created 2015, eu an criei organization, uma DAC-FP, that organização I chamada mentioned earlier, DEC-FP, to serve as já a foi falado aqui, crypto que education serve company. como uma All we empresa de do is provide crypto criptoeducação. education to O que a financial gente faz? É advisors uma because universidade, most investors have ensino an advisor. mesmo para os So if the investidores, advisor porque a isn't maioria dos familiar investidores tem with this um subject, assessor, um conselheiro. then Se they're not ele going to talk puder about it to entender the o client, assunto, ele vai and the falar client sobre o will miss the cliente investment e o opportunity. cliente pode So deixar we are passar a very much oportunidade de focused on investimento. Então, nosso helping people foco understand principal é the fazer com que as important pessoas possam entender transformation that this a offers them. transformação Alejandro's importante que slides vem com os said ativos it best, digitais. E os that this slides is do Alejandro software. explicou muito bem, It's all it explicaram is. muito It's bem. É um simply software, é o software, que é? but É um it is software, better mas software é um than the software software melhorado businesses have do been using que so far. os softwares We've a been que estamos mostly acostumados using até hoje. Microsoft Excel. Tínhamos We utilizado o que? O use Excel da software as Microsoft. ledgers Nós to usamos track o income and software como um expenses, ledger, to um track registro de profits and caixa, losses, to track our para inventory. We registrar use ledgers as a lucros, checkbook on our own perdas, personal bank account. utilizamos So como a ledgers nossa are very própria conta common in bancária. Então, business ledger, and o livro residential use. caixa, é muito simples, é o que Blockchain você faz no seu dia a technology is dia. simply a Agora, a newer, tecnologia do better blockchain ledger. é It's faster, um livro it's caixa mais cheaper, rápido, it's melhor, ele safer, é mais it barato, mais offers more seguro, inclusion, greater oferece transparency, maior and inclusão, this is mais why there's so much transparência, excitement e é about it por on a isso que global existe basis. tanto And this entusiasmo is com isso why we globalmente argue that falando, financial e é por isso advisors que ought nós to pay somos attention to os this, because it is conselheiros the future financeiros, and it temos que prestar represents so atenção many nisso, porque opportunities é o for futuro e themselves, their representa firms, muitas and their oportunidades clients. para eles, para as firmas, para os This is clientes. a great segue for my next question. Just Nossa, one ótimo. Eu comment. tenho a One thing próxima pergunta, tem um that comentário is antes. becoming very clear to me every Eu time that acho I que have fica any bastante interaction claro para with mim the toda vez que eu digital falo assets sobre world or ativos blockchain, that digitais ou it would be impossible blockchain. for us to Eu try to penso comprise que this seria in 1 hour. Like impossível Alejandro's falar telling me sobre esse that assunto em in uma the hora. last Não dá couple tempo, of years he realmente. read Eu by penso que himself 30 books just on the ele topic já escreveu, sei lá, 30 right? So livros sobre esse it's a assunto, então long quer dizer, uma hora path, é and muito I think pouco. education is it's Eu probably acho que a the educação é fastest way fundamental, é a go. caminho de So seguir. Eu só appreciate queria that. fazer esse So comentário, cutting agradeço, to the Rick. chase in terms of Então, investment, indo direto sobre volatility is a big, investimento, it's a volatilidade, big, ela é not uma concern, but grande, a big topic for digital um assets. grande I think assunto. Não the vou dizer entire financial preocupação, mas investors have been through realmente volatility, and você we have sabe, equity quando right nós here. falamos da But volatilidade, temos nossos colegas how de do you feel about equity aqui, volatility in mas the como digital você se assets sente world? sobre a How do you feel volatilidade no about mundo dos ativos Well, there's digitais? no Pode question falar? that Bom, não Bitcoin tenho has dúvida de historically que o been very, Bitcoin very volatile. realmente tem sido Uh, muito 7 volátil. times Isso it é um has fato. lost Várias 80% of its vezes value or ele já more. perdeu Along the 80% do way to seu being valor the ou best mais. Bom, performing asset class,
Apesar de history. ser a melhor It's an over classe de 60 ativos da million% história, já since it was aumentou invented in 60 2009. milhões massive por highs, cento. massive Ou lows, and seja, everything uma in altas, between. That altíssimas volatility e scares baixas, some people. baixíssimas. I'll offer Isso you just two assusta as responses, pessoas. Então, eu vou te dar to, duas that respostas para a sua entire pergunta sobre context, volatilidade. Marcelo, and that is number one, Marcelo, a primeira as Bitcoin gets é older, que, conforme o as it Bitcoin vai matures, ficando as it becomes maduro, more vai widely se tornando adopted, mais and that's where we are amplamente today, adotado, é 500 isso que million nós people estamos around the aqui, world 500 own milhões it. de pessoas The no mundo price is já now têm o Bitcoin, o $60,000, preço near agora é all-time 60 high. mil dólares, nunca As it esteve tão matures like caro. this, it becomes Conforme ele less vai volatile. amadurecendo, ele If fica we look menos at any innovation, volátil. Quando você look at olha qualquer Amazon, when it was inovação, first olha a invented, Amazon, por exemplo, quando ela or foi Google, inventada, ou or a Facebook, Google, when ou you o look at any Facebook. new Quando você innovation, olha look at qualquer nova, coisa railroads in inovação, the imagina uma 1850s, ferrovia lá nos anos it's always 1850. very É volatile. As sempre people are muito trying to figure volátil. out, As what is pessoas vão this? tentando Is it compreender o going que to que work? é isso. Será que Will vai it dar be banned? certo? Will it Será que become vai ser obsolete? Will banido? there be Será que vai competitive se tornar pressures? obsoleto? Will Vai the ter pressão pricing be competitiva? sustainable? O As preço vai everybody's estar trying to figure it sustentável? out, the Todo price mundo fica moves tentando very pensar sobre dramatically isso, with the aí o latest preço news. vai But as that oscilando. industry Mas matures, conforme it essa indústria becomes vai much more amadurecendo, stable and ela much vai less ficando volatile. mais Look at the estável e menos volatility of volátil. Amazon Vejamos a compared volatilidade to da Amazon 15 na years ago. comparação com há 15 So, anos. yes, Bitcoin has historically Então, been sim, o very Bitcoin volatile, tem uma but the história de level of grande volatility has been volatilidade, mas o declining nível de as it has volatilidade been maturing. vem That will caindo por continue. causa do Second, and amadurecimento, a this is the more maturação important point, da and I think indústria. Raj A will really segunda coisa enjoy eu this acho que é mais comment. importante, e o Raj vai gostar do que eu vou Volatility in the falar, world of a investing is volatilidade your no friend. mundo de investimento é sua Because amiga, não é? volatility Por quê? gives you Porque a the opportunity volatilidade to dá a você engage a in oportunidade rebalancing. de And poder rebalancing is the reequilibrar. E key to ao investment reequilibrar success. é a When chave do you have a sucesso do volatile asset investimento. Quando você and tem you um engage ativo in volátil rebalancing, e você it consegue allows you to sell reequilibrar, some of the você asset when consegue the price is vender very alguns high desses ativos and quando o preço buy está some na of the alta asset e when the price comprar is alguns very dos low. ativos quando o And preço está this bem baixo. rebalancing E esse helps you smooth out reequilíbrio the ajuda volatility. você a And that compensar essa increases your returns volatilidade, isso while aumenta o seu reducing your retorno, risk. ao If mesmo you're tempo not em que afraid of reduz o stock risco. market Se você volatility, não tem you medo da shouldn't be afraid volatilidade of da crypto bolsa de valores, volatility. então não You tenha should medo da turn it to your volatilidade advantage through das proper portfolio criptomoedas. É management. uma vantagem para a sua That's a good question. carteira. Actually, my Nossa, é next muito question, interessante. banks or A fixed minha rate próxima instruments. pergunta A big part sobre of os our job bancos is entra portfolio exatamente construction, nisso que você portfolio falou, management, porque make sure wealth nosso trabalho é o preservation quê? and Criação, all that. construção de And a big carteira, question preservação de we cliente. probably have Uma grande discussed this pergunta que on nós weekly temos, eu basis, já more tive more often. eu tenho essa conversa I toda semana, think na verdade, mas getting digital é o assets seguinte, has você potential to acha improve que the risk ativo profile digital tem and, potencial of de course, aumentar o the risco? returns O perfil for de risco? regular Claro que financial para performance. qualquer portfólio financeiro Yeah, the good comum, news is we now sim, have mas 15 olha, years of agora price temos uma boa history notícia que agora and nós já temos performance for 15 Bitcoin anos de particularly, performance, de and desempenho for de other digital preços assets a little do less so. Bitcoin. Ethereum has been around since around Outros 2015. ativos digitais So we do have a lot of data começaram só now, agora em in terms of its 2015. Nós performance, temos just like muitos we have a dados lot of agora em termos data de in the performance. stock market. Nós temos And in dados the bond bastante, market, como and the temos real estate dados de market, and the bolsa de gold valores, market, por and the oil exemplo, market, o we mercado now do have ouro, that o data mercado in do the crypto petróleo, o market. mercado de And imóveis. what we Temos have todos been esses able dados to juntamente com o mercado cripto. ascertain as a result Agora, of that nós historical podemos data já is that entender, como resultado Bitcoin desses is dados a históricos, que o largely Bitcoin non-correlated asset, é meaning um its price ativo movements have been grandemente largely não independent correlacionado, ou of seja, the other a asset sua classes. preferência é And this independente is a das key outras element classes de of modern ativo. portfolio E isso theory. é um You ponto want to have assets fundamental. that Ou seja, move você precisa ter independently ativos of que each other. seguem You want an asset that independentemente zigs um do when outro. others Você zag, consegue ter um so ativo that que vai para o we zig quando o have outro vai para o zeg. divergent Nós performances at any given moment. tivemos desempenhos Bitcoin's divergentes. correlation to the A stock correlação market do is very, Bitcoin very com o low, mercado da as Bolsa is de its Valores é muito correlation to baixa. bonds, real Sua estate, gold, correlação oil, com commodities, títulos de virtually every asset imobiliários, class. ouro, This makes it a petróleo, qualquer outra wonderful classe de addition ativos. to Isso é a ótimo, é portfolio uma for adição, um improved casamento perfeito diversification. para And when you melhorar look a at the historic data, diversificação. E quando you você analisa find os that the dados Sharpe históricos, ratio, você the descobre Sortino que ratio, uma proporção max drawdown, Sharp, all of Sortino, these Max numbers Straw, get todos esses better números when you vão add Bitcoin melhorando to the conforme você portfolio. So
adiciona o risk Bitcoin no goes portfólio. down. Ou But seja, o because risco Bitcoin cai, has been an outperforming asset, mas o the Bitcoin profits realmente go tem up. sido um It's a ativo que tem um wonderful desempenho muito melhor, risk-reward o preço sobe, ou combination. seja, And this é is uma why combinação professional maravilhosa portfolio de managers recompensa pelo are risco increasingly sofrido. turning to E Bitcoin isso, as cada an vez addition to mais, their faz com que portfolios. as pessoas Here in the US, invistam we have mais pension no funds, Bitcoin. Nos Estados endowments, Unidos, nós hedge temos funds, fundos insurance de companies, pensão, nós temos institutional hedge investors, funds, family offices, grandes all adding fundos, Bitcoin to empresas the familiares, portfolio todos for estão exactly adicionando o these reasons. Bitcoin
como mais um item de sua carteira. Por essas razões todas. Muito bom saber. Good data, as you mentioned. São dados bons, como você mencionou. Long history helps. Eu acho que ter essa longa história vai ajudar bastante também. Last topic, or last question. Último assunto, a última pergunta que eu trouxe aqui, que eu gostaria de fazer. Estamos chegando aí com as eleições. Vai mudar um monte de coisa ou não vai mudar nada? Ou essa discussão não vai ser interferir? Talvez sim com relação a regulamentações, mas como ajuda a tecnologia vai evoluindo, ela pode envolver questões das reguladoras mesmo. E esse papel vai se abrir, como é a questão dos ativos digitais. A pergunta é, como cripto e ativos digitais podem se tornar um fator importante nas eleições americanas, que estão aí batendo a porta? Ou o que você pensa sobre o ambiente regulatório nos Estados Unidos e no mundo para os ativos digitais? É uma boa pergunta, talvez eu vou precisar dar uma resposta mais longa, porque tem muito assunto para falar sobre eleições, regulamentação, legislação, não somente nos Estados Unidos, mas globalmente. Bom, primeira coisa, os Estados Unidos estão atrasados, digamos assim, na comparação com o mundo sobre regulamentação e legislação. A Europa, até a América do Sul, a Ásia e a África já estão à frente dos Estados Unidos na criação de leis e regulamentações que governam a operação de blockchain e ativos digitais nos mercados. Os Estados Unidos deixaram passar nesse momento, o atual governo deixou passar e não conseguiu seguir com o pensamento progressista para chegar na frente dessa indústria. É algo infeliz. O governo do presidente Biden tem sido bastante negativo sobre cripto. O Gary Gensler, que é o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, é totalmente contra cripto e recusou realmente emitir qualquer regulamentação nova nos últimos anos. Então, eu acho que, bom, isso é ruim para os Estados Unidos, mas não teve um impacto negativo sobre a indústria cripto global, porque os Estados Unidos é só um dos 150 países em que existem ativos digitais, claro que é a maior potência mundial, mas o blockchain e os ativos digitais são um fenômeno global. Bitcoin é global, 24/7, os Estados Unidos sozinhos não conseguem matar Bitcoin, não conseguem evitar, nem banir e nem eliminar. Tudo que eles conseguem é dificultar para que os investidores americanos e as empresas americanas entrem. Então, assim, isso tem sido o ambiente dos Estados Unidos nos últimos anos. Agora, com as eleições vindo aí, Donald Trump, o candidato republicano, já veio muito forte a favor do mercado cripto, quer que os Estados Unidos sejam o centro do cripto para o mundo. Ele acredita muito nessa indústria e nos benefícios econômicos e de investimento dessa tecnologia, ou seja, ele deixou muito claro que ele apoia bem. E ele também disse que a primeira coisa que ele vai fazer enquanto presidente no primeiro dia vai demitir o Gary Gensler, ou seja, ele acredita muito nas moedas, nas criptomoedas. Kamala Harris ainda não falou grande coisa, a posição dela até agora é desconhecida, ela vai, claro, ela é membro do governo Biden, mas a visão dela pessoal ainda não foi divulgada. A indústria cripto vem perguntando, vem querendo saber, reuniões com a equipe dela, tentando saber se ela é favorável a cripto quanto o Trump, mas até agora ela não disse nada. A política nacional democrata, que agora está votando essa semana na Convenção Democrata, não falou nada sobre criptomoedas. Agora você pode pensar, é bom ou ruim não falar nada? Quem cala consente? Não sei. Ninguém sabe de fato o que a Kamala tem de posicionamento. É claro que ninguém sabe também quem vai ganhar as eleições. Então, não sabemos, é uma incógnita total, vamos ter que esperar e ver. A única coisa que eu posso falar para vocês é que se o Trump ganhar, cripto vai florescer nos Estados Unidos. Se a Kamala ganhar, cripto pode florescer ou pode experimentar um ambiente negativo igual está tendo até agora. Se isso for verdade, se a Kamala ganhar e for negativo, significa uma notícia ruim para a indústria do cripto nos Estados Unidos, mas não vai ter nenhum impacto sobre o Bitcoin em si,
because they're Ou global qualquer assets. ativo It's digital, sort of like Ethereum, por saying if the exemplo, United porque States is é owned algo by global. É a gold, mesma then coisa que dizer, gold os will Estados Unidos crash. não I quer don't think comprar so. ouro, aí o ouro vai We quebrar? left the Não, não gold vai. standard once, so A the gente, price of gold inclusive, is já at an largou all-time o high. lastro So ouro nobody's e os worried about the preços price of não Bitcoin caíram. due to the election. Ninguém está The only preocupado com o question preço do Bitcoin is por causa das the eleições. crypto A industry única itself. coisa Will the realmente, a jobs move indústria overseas? cripto em Because si, that's what não they'll sei likely se do. They'll os simply leave empregos the vão para US outros and países, eles do vão what sair they dos do Estados Unidos elsewhere. e fazer So o que it's bad fazem em news for outros US países. jobs, Pode maybe, ser, but é it's not notícia bad news ruim para for o Bitcoin. mercado de empregos One americano, final mas não para o comment Bitcoin on the em si. US Um election. último comentário sobre as The eleições number one americanas. issue in this A election, questão número and this is sobre true essas in every eleições, e presidential isso vai election, servir para is the qualquer economy. eleição presidencial, People é a tend to economia, vote né? their As pocketbooks pessoas more tendem a than any other votar com single o issue. bolso muito We have a mais lot do of que com important qualquer outro issues this year. aspecto. Nós temos questões Abortion, muito importantes esse immigration, ano, como o the assunto do environment, aborto, imigração, meio Ukraine and ambiente, Israel, Ucrânia, threats from Israel, China, ameaças and da Russia, China, and Rússia, Iran and North Korea. Irã, There are lots of issues that Coreia we're do facing. Norte, tem But muitos all of assuntos the que estamos polling is telling enfrentando, us that mas the economy is the nas number one issue. pesquisas a economia é o que mais And crypto importa. E is cripto embedded está inside dentro that do economic assunto conversation. economia, What is para interesting pauta de is that the candidatura. crypto Agora, o que é community has interessante é que a become comunidade so cripto se tornou dissatisfied with tão the Biden administration insatisfeita com o and many governo members of Biden Congress e who have been muitos very membros do opposed to parlamento crypto que têm sido that the contra a crypto cripto, industry has que now a created indústria cripto half a agora dozen criou political action cerca committees. de alguns And they have comitês raised over $200 específicos million e já that they are conseguiram spending 200 milhões de dólares in the para political serem campaign gastos season. They are nas giving the money to campanhas candidates who políticas, ou seja, favor estão dando crypto, dinheiro para os and they are candidatos que spending the money apoiem to cripto oppose candidates e who are gastando against dinheiro para ir crypto. contra They os have already candidatos que não succeeded gostam de cripto. in Eles já tiveram causing sucesso several aí anti-crypto em causar candidates to lose their vários primaries, candidatos and it has anticripto gotten para the perder as attention of primárias everybody on e Capitol realmente vem Hill. chamando a atenção de This todo mundo lá no $200 Capitólio. million is the Esses second 200 largest milhões de bucket of money dólares by é special a interest groups. segunda maior Only the fundo real de estate grupos lobby is de bigger. interesse especial. So the Só o crypto pessoal industry da is very imobiliária likely going consegue to have um an dinheiro impact maior. on Então, the sem dúvida election this nenhuma, year. vai ter um We're impacto going to sobre as have to wait and eleições see desse how ano. big an impact Nós vamos ter que it's esperar e going to ver qual vai be ser o and whether it's tamanho do going to be impacto enough e se vai to ser alter the suficiente trajectory for para crypto alterar a in trajetória Washington do in the next cripto 4 years. em Washington nos próximos Just 4 by having anos. the impact, it's such a big Nossa, thing. sobre esse Thank you impacto, for the essa é uma answer. questão muito I've been importante. Sua getting a lot resposta of foi muito completa. client questions, and I do have one Temos that's muitas closely perguntas related aqui. Eu to tenho uma regulation pergunta que eu and gostaria de legislation, fazer com if you relação à don't mind. regulamentação, legislação. Se você não Anti-money se laundering, preocupar that's em going to be important responder, for everyone, lei especially to anti-lavagem wealthy de individuals. dinheiro vai ser How muito do importante you também see other para grandes players riquezas. in the Como industry você itself vê dealing with outras risks pessoas da in digital indústria lidando com esse currencies? tipo de Yeah, so risco one of the nas biggest problems criptomoedas? that Bom, um dos maiores crypto problemas industry has faced que a indústria in cripto its vem growth and development enfrentando over the em termos last do decade crescimento e is desenvolvimento that na the última financial services década industry é has que a largely indústria de not serviços been financeiros engaged. And the não reason conseguiu is engajar. because E por we quê? are a Porque very heavily regulated nós industry. somos Crypto uma has indústria virtually altamente no regulada. regulation. We Cripto have não tem, né, more regulamentação, regulation quase than nada. any Nós temos industry mais except the regulamentação que medical qualquer industry. indústria, And exceto a indústria so médica. we all know the incredible Então, array of todos nós rules that we have to sabemos follow from the o número SEC, gigante FINRA, de and regras state que nós temos que regulators. seguir, do FCC, We do are also very FED, concerned das about following all of reguladoras. those rules. Também estamos preocupados em And seguir the todas essas regras. absence of E a ausência regulation that provides de clarity regulamentação que for the fornece o quê? advisor has Clareza para prevented os advisors from assessores, getting involved. fez com que eles Fundamentally, não se the very envolvessem. first question that De modo people used to fundamental, a ask primeira is pergunta que as Bitcoin a pessoas security? faziam era: será que o Meaning, does it have Bitcoin to é um behave under security? the É um securities laws valor or not? It took the mobiliário? SEC a long time to answer that Bom, question, levou and muito their answer tempo was, para a it is CVM not a americana security. responder. E a resposta Well, é that que would seem to não be é um good. It would valor seem to mobiliário. clarify a Seria lot of bom, things, né? but there's a problem. Esclareceria muitas Financial coisas, mas tem um advisors problema. generally can only Os recommend assessores security financeiros só to their podem clients. reconhecer If valores Bitcoin is not a mobiliários para os security, clientes. Se an Bitcoin advisor não é can't um valor recommend it. mobiliário, This is why advisors então don't o recommend consultor financeiro não baseball pode cards recomendar. or comic Ele books vai or artwork. recomendar o quê? They're not
not securities either. arte, revista em But in quadrinho, não January, pode, porque também não é something valor wonderful mobiliário. In January Mas em of this janeiro year, uma coisa the maravilhosa SEC aconteceu. Em approved janeiro desse a ano, a Bitcoin SEC ETF. aprovou 9 of them, ETF de Bitcoin, And 9 na last verdade. month, they approved E no mês 8 passado eles Ethereum aprovaram ETFs. So 8 what's ETFs interesting is that Ethereum. Bitcoin is not a security.
But when you put Bitcoin Interessante é que inside Bitcoin an não é um valor exchange imobiliário, traded mas quando você fund, coloca ele an dentro de um exchange traded ETF, fund is a aí security. sim o And ETF now the é sim um advisor can valor imobiliário. recommend E a agora Bitcoin o ETF consultor and pode operate with complete recomendar um clarity Bitcoin e for all operar of com the total compliance rules and clareza regulations. para We all todo o know segmento how de regras e ETFs work. regulamentos. We Todos all nós know sabemos como how to funciona discuss them with a clients. ETF We all understand the funciona. Nós disclosures. todos We know sabemos e how to buy them in a discutimos brokerage account. com We know how to o rebalance. cliente, We know how to dollar sabemos cost average, como tax loss harvest. reequilibrar, We nós know how to do sabemos as tax record perdas, keeping and tax como reporting. It's all very vender na alta, clear comprar na because it's baixa, just tudo an isso está ETF. muito claro. We experience the Porque same é thing um with gold. ETF. No Nós advisor temos recommends a gold, mesma coisa but com now ouro, por there's a exemplo. gold Nenhum ETF, consultor vai and recomendar it's ouro, one of mas the most agora sim tem popular um ETFs because of ETF that. de ouro So e é um the dos mais advent famosos por of causa these disso. new Então agora, o Bitcoin and advento Ethereum desses ETFs are allowing novos the financial ETFs de services Bitcoin e industry to Ethereum engage in a permite major que essas way that they haven't indústrias been able possam to entrar before. de maneira grande There como are não other faziam antes. securities also available. There Há are private outros valores placements imobiliários também available to accredited disponíveis, investors. os There are privados hedge também funds disponíveis. and Agora nós venture temos capital hedge funds and funds, private equity funds. There are REG, crypto Venture SMAs, Capital, separately Private managed accounts. Equity, nós temos All of SMAs, these cripto fall SMAs, under the tem várias securities contas rules. e There is possibilidades que complete caem tudo dentro clarity, das regras de there is valor complete imobiliário. Agora tem understanding of how they clareza work, total, and it entendimento allows total the de como compliance funciona, department e isso and the risk permite que o management departamento de department to compliance e easily de gestão provide de them risco to their advisors who facilmente can then possa offer them to dar their aos clients. And this is consultores e what's allowing oferecer the aos financial clientes. industry for the very Isso é o que first permite time à indústria to financeira, engage in a pela big primeira way vez, in crypto. entrar And the com os biggest dois pés move no of all cripto. was from Morgan E o Stanley. maior Just a movimento few veio de weeks quem? ago, Da Morgan Morgan Stanley. Stanley gave Há algumas approval for the semanas, a Bitcoin Morgan Stanley ETFs deu to its aprovação para o ETF 15,000 financial Bitcoin advisors. All para os the seus other major 15 mil wirehouses consultores are quickly financeiros. working to do the same Todas thing. as And it won't consultorias já be long estão before fazendo every a mesma financial coisa e vai advisor ser in the country rapidinho. is Todo going to be able to consultor do this financeiro no país without having to vai começar a worry fazer about isso, new rules and regulations, KYC, sem ter que se AML, or preocupar anything com else, novas regras, because they're just KYC, securities. And we already AML, know enfim. how to manage that. Porque é o quê? São valores imobiliários. Eu sei mexer com valor imobiliário. Even though the ETFs do not Excelente benefit directly from the argumento. blockchain capacity, but I Muito think it's embora a não vá vir huge step forward. diretamente do And blockchain, trying to make sure realmente that já this cria will follow the regulations and uma rules. boa I love entrada, that traz um explanation. bom And teatro de atuação, uh, digamos assim. sometimes, and again, E another às client question, vezes, when we uma are outra pergunta discussing, de when I'm cliente talking to aqui, someone às about vezes quando a gente está digital assets, discutindo, not falando for com you, alguém but sobre I know you're ativos into this. digitais, também vai para você, Sometimes in conversations we interchange. Às vezes, em conversas com o cliente, a gente consegue fazer a discussão de ativo digital, criptomoeda, Bitcoin, como se fosse a mesma coisa. Diretamente fala Bitcoin, não é necessariamente a mesma coisa, um ativo digital. Há alguns anos houve uma grande discussão sobre o mercado. São tantas moedas, todas elas têm ETFs, mas tem tantas novas moedas. Qual a sua opinião? Esse é um mercado em que o vencedor leva tudo, winner takes all, ou o quê? Ou tem um espacinho para todo mundo? Bom, uma questão importante que você levanta. É uma indústria nova, ainda é emergente, ainda está se desenvolvendo. Não sabemos como ela vai evoluir ainda. A melhor analogia que eu posso te dar é da indústria automotiva. Volte lá, em 1910, nos Estados Unidos, havia 200 fabricantes de carro, hoje são 4. É fácil falar, né, que a indústria automotiva sobreviveu e deu certo. Mas quais empresas vão vencer? A gente não ia adivinhar lá em 1910 que ia ser a GE, a Ford e a Stellantis, que nem existe agora. Mas na indústria de aviões, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, se você era um piloto no exército e você quisesse entrar na nova indústria de aviação comercial, você ia querer entrar nas linhas aéreas maiores, por exemplo, a Panam, na época, e a Eastern. Nenhuma delas existe hoje, faliram. Mas a indústria de linhas aéreas não para de crescer. Então, veja, é difícil dizer quem serão os vencedores e onde eles estarão. Mas eu posso dizer o seguinte, existem 30 mil diferentes moedas ou tokens possíveis. A grande maioria vai morrer.
A maioria é Many are outright irrelevante, scam. mas muitos Some of them are just são marketing até gimmicks. são They are pointless. fraudes, No value or benefit. não tem nenhum But there valor, nenhum will be, benefício, sabemos, probably, mas vai haver 10 or 20 provavelmente sim that 10 ou survive 20 and do very moedas que well. vão In sobreviver e any vão sair industry, muito that's bem. really true. Em Look at qualquer the soft indústria, isso é drink muito industry. verdade. There are Olha a 5 or indústria 10 de major successful refrigerante, 5, companies. 10 Look at the marcas beer de industry. refrigerante, Look at the vodka cerveja, industry. Look at the computer vodka, industry. In any computador, given industry, look ou at the seja, em wristwatch qualquer industry. indústria, Any given indústria de industry, relógio there de are pulso, a qualquer indústria dozen or two específica, existe major lá, sei lá, players, and they 10, have 15 the bulk of grandes, the market share, e 80, eles têm 90%. todo o mercado, It's 80, already true in 90% da crypto. fatia de mercado. Isso já Bitcoin vem and acontecendo com o Ethereum, cripto. O between them, Bitcoin e o have about Ethereum, 70% entre eles, of the já tem market cerca share. de They're the 70% Coke de and toda a Pepsi of fatia de crypto. mercado. É Coca-Cola e So if you Pepsi. are new to this and you Então, quem simply está want to chegando give your agora, você clients só quer dar para exposure o seu to this cliente asset uma class, exposição a essa just classe de ativos. buy the big boys. O que eu diria? Compre If as crypto grandes. fails, it's Se safe ela to say fracassar, Bitcoin and eu Ethereum will be digo the que last to Bitcoin fail. e Ethereum If it serão as succeeds, they will últimas a darem probably be errado. survivors. Se der certo, elas vão Will they be the sobreviver. best in the Se elas future? serão as melhores no Nobody futuro, knows. ninguém But for sabe, now and the mas foreseeable por future, hora e num they futuro seem to be the previsível, best approach. And parece so ser a melhor I abordagem. think it's reasonable that Então, eu you acho que é razoável spend a bulk of your que energy se and gaste effort muito da nossa energia, dos nossos emphasizing a esforços, combination of enfatizando Bitcoin uma and Ethereum. combinação de Ethereum com Bitcoin. Looking forward to hear your thoughts as well. I know Quero you're ouvir você big também. on this. Sei que você No sabe compromise. disso, conhece esse assunto. I Não se totally comprometa. agree that Não, eu the concordo thing is great. I totalmente mean, com I o think, Rick, a it resposta foi depends on the level ótima. of involvement Eu and acho que how much you depende wanna do try. nível At de a personal level, I envolvimento. mean, Eu, of course, you and I pessoalmente, é claro have que been eu e involved você and it's estamos much deeper in the envolvidos well, e right? é But I muito think mais for a person that aprofundado has e a normal tudo. portfolio Mas and eu they acho que believe para uma there's pessoa que a tem uma risk carteira and just normal, add a é little bom bit para of risk diversificar, reward in terms acrescentar of um pouquinho de improving the risco, returns que vai with trazer um retorno, uma a nice melhoria do diversification retorno. effect. I think Em termos de that's efeito de especially because you have diversificação, ETFs, right? especialmente You have porque a gente tem Bitcoin ETF and para for ambos, tanto Ethereum, para o right? Bitcoin quanto Will para o there be a Ethereum. Solana Não ETF? sei Maybe. I se mean, and vai depending on permanecer, a that, gente maybe não it sabe could make quando as sense coisas to buy a little progredirem, bit. But pode at fazer this point, I sentido think comprar um pouquinho the agora, direct vehicle mas that eu the acho que nesse transparent momento approach, if you decide to go in ele está other sendo route, bastante right? Both transparente. have different strategies, different Esses things, dois and têm by being more estratégias complicated, right? But diferentes. Pode, a in coisa pode in até mais scenario, complicar, mas eu going acho for assim, a nesse portfolio of, cenário, Approach, digital I assets, think, I uma guess. yeah, I carteira think we would all agree that if you're seria new to the assim, não, stock eu acho que a market, gente you should concorda que quem está probably chegando begin with the agora na S&P bolsa 500. tem que And then começar as com you o learn S&P more, gain 500. more Aí interest, você vai more aprendendo mais, vai curiosity, more ganhando mais desire, more willingness interesse, for risk, you can then curiosidade, vai go aprendendo, aí down, você you can go look at NASDAQ pode and you can go ousar ir down para to mid cap Nasdaq, and small cap você stocks pode ir and para foreign mid stocks. cap, But small in the beginning, cap, for most mas people no who are just início, para a getting maioria das started, pessoas que estão let's stick with acabando de the big começar, boys for now and let vamos that be ficar your com os grandes entree agora. E where aí you essa can vai ser a sua then begin entrada, to sua learn porta more. de Because entrada, although para você Bitcoin and começar a Ethereum are the aprender, biggest, that porque na doesn't mean they'll verdade necessarily be the fastest growing in the as future. You maiores mentioned não Solana. necessariamente são as que We could vão also crescer add mais no Avalanche and futuro. Algorand Eu posso and mencionar ainda a Litecoin, Solana, Ripple, a and so many Avalanche, others. Ripple, So I Bitcoin, são think you muitas. begin here, Eu you acho que don't você necessarily começa end assim, there. você não necessariamente Yeah, termina that lá, makes a lot of sense. tá? I have maybe five or Sim, six faz mais questions that sentido. I'll Eu try to tenho 5, bundle 6 perguntas que eu estou together. They're tentando mostly about aglomerar, valuation on a que tem a ver non-cash sobre a flow valorização related com currency relação ao or fluxo asset de caixa and volatility as well. e You made a point volatilidade on também. buy Você high, falou aí sorry, buy low, sell high, but that goes along. que We know what comprar is high and what is low, right? Right now, na we're alta e still trying to vender decide na what baixa, does essa é uma that mean. questão So importante how para do tomar you cuidado, né? think Agora a about pergunta é, valuation como que or você pricing pensa sobre in terms of valorização e Bitcoin, right? The precificação digital assets. I may not dos be the best ativos person to digitais? ask Talvez eu não seja because nem a melhor I pessoa para responder, voluntarily, porque eu knowingly, and voluntariamente, já deliberately sabendo violate e my own rules intencionalmente, when it comes violo to as minhas investing in próprias crypto. regras quando eu I'm a falo de very big investir em believer in cripto. modern portfolio Eu sou theory. I believe very crente strongly in realmente no diversification portfólio and in digital, acredito rebalancing. muito na diversificação e But no I don't do reequilíbrio. that in crypto. Mas eu não faço isso com I've been cripto. buying Bitcoin since Eu estou 2012. comprando I Bitcoin have desde never sold. 2012 e nunca And I vendi até continue to hoje. buy. E eu só I compro, own compro. different coins. I own Tem in várias different ways. moedas.
as Tenho part de of vários diversification, formatos, but I por have causa never dessa sold diversificação que eu anything, even though preconizo, I mas know nunca I'm vendi supposed to. nada, Even embora though I know eu that if I sei que were to deva. rebalance, I would Muito probably embora eu sei que have se eu tivesse que improved reequilibrar, returns from talvez a eu risk tivesse melhorado reward meus measurement retornos under do ponto de MPT vista da calculations. recompensa pelo But risco, I por exemplo, os fundamentally cálculos do believe that MPT. this asset Mas eu class is acredito just getting started, firmemente that it's que going to essa have classe só outsized está returns começando, que over ela the vai next ter 6 to 10 retornos years or muito more. maiores daqui And 6 a therefore, I 10 don't anos. believe in E, wanting to portanto, eu não sell any of it as acredito part of a em querer rebalancing vender strategy. agora como parte da minha So, estratégia de I'm doing that with my reequilíbrio. eyes wide open, and I'm Eu doing it estou fazendo because isso it de fits olhos bem right into abertos, my porque se personal encaixa financial circumstances. We nas can nossas afford the risk, circunstâncias we can financeiras. Eu e a minha handle it. esposa We podemos don't have lidar com children, esse so I'm not risco. trying to, Nós não temos help filhos, heirs então become eu não wealthy. estou So I don't care if I tentando lose it deixar all meus doing herdeiros something ricos. stupid Se or eu doing it wrong. perder ou So I fizer don't know that errado, what eu I'm doing perdi. is Eu sei as necessarily what minhas I would fichas. recommend or advise for Eu others. não estou What I would recomendando isso say para for ninguém, most mas o que eu folks estou dizendo é que para a is maioria that das when pessoas, it comes to valuation, quando nós falamos it's all sobre a relative number. valorização, So if é you tudo engage questão in a com números rebalancing relativos. Se strategy, você vai entrar numa you should estratégia de simply establish the reequilíbrio, você tem parameters que that will restabelecer os trigger the parâmetros rebalance. que vão Are you levar going a to esse rebalance reequilíbrio. Você vai quarterly, on a reequilibrar calendar basis? trimestralmente, no Or are you going to calendário, rebalance ou on a você vai percentage basis? reequilibrar do Every ponto de vista de 20% percentual. movement will Cada trigger a 20% do rebalance. movimento vai If you're going to do it on a desencadear um percentage reequilíbrio. basis, make Se it a você vai fazer broad em percentual, tem que ser bem percentage. amplo. Don't rebalance every 5%, Não faça um because you'll do reequilíbrio a that cada several times a 5%, day. porque você vai fazer isso várias Set vezes it por at dia. 20 or 30 or Coloque 40% 20, because of 20, the 30, volatility of 40% Bitcoin. por causa da So, volatilidade do Bitcoin. whichever way you choose to do it, if you're going to be a long-term holder like Enfim, me, se if você you're vai going to be a ser de longo rebalancer, prazo como eu, se você vai whatever fazer method you reequilíbrio, choose, independente stick do with it. método que Don't você second escolher, guess yourself. mantenha, não fique Do ali it chutando, consistently for the next faça de decade, maneira and I think consistente por uma década. we'll all be E aí very eu happy with the acho outcome. que todos vamos ficar felizes com o resultado. Right, that's good. Good suggestions. Boas Do you have anything to sugestões. add to Tem that? algo a acrescentar? That's a Um, tricky one. That's a tricky one. Alejandro, essa é uma Yeah, I mean, pergunta I think it depends on the capciosa. level Olha, eu of acho que knowledge depende and do conviction nível de that you have, and conhecimento I que think I'm você similar, tem. Rick, in Eu that sense. concordo I've com been você, Rick, devouring porque everything I can to eu understand tenho this, and I comprado, have high tenho conviction, so devorado tudo I para eu don't entender. necessarily Então, eu não rebalance the way I do my necessariamente normal portfolio. faço I have much reequilíbrio more no meu exposure than portfólio Rick. normal. Tenho I muito would mais recommend to exposição anybody because I do feel que eu comfortable. recomendaria, porque eu me sinto I confortável guess you com have to isso. have some sort of Mas eu acho que você level, tem que right? ter Where algum you tipo think you de should equilíbrio take some em risk que at você some point, pensa right? And algum I risco have my você metrics, pode but ter. I don't do Eu tenho a minha much more própria than that. So métrica, mas I eu não faço guilty as o charged, similar to reequilíbrio. you. So Eu I também sou wouldn't, ocupado igual recommend that você. for every Eu client. não recomendo o que eu In terms faço of para outras portfolio pessoas. allocation and valuation, Em termos de maybe alocação de getting portfólio e changing gears to the valoração, old stuff. mudando um Equities. pouco para as Yeah, coisas old antigas, equities, economia antiga, né? Old economy. there's been a lot of volatility in the market. We still Houve have the muita elections coming up. volatilidade no I don't mercado, wanna ainda miss temos as these two eleições coming aí up. por vir, não quero Your perder thoughts about essa oportunidade. Gostaria de the ouvir equity market, a sua especially opinião in the sobre o US, but mercado with de the elections equity, coming up in such especialmente a nos lot Estados Unidos, of com as volatility, eleições especially vindo now. com muita volatilidade. Rick, gave us Sim, some good material. o Rick me deu ótimo material para falar aqui. Volatilidade, sim, é uma questão importante. Quando a gente fala do ponto de vista do comitê de investimento, é muito importante nós podermos comprar certos ativos, dependendo dos alvos que nós tenhamos. Nos últimos meses, não sei, no último ano e pouco, nós conseguimos realizar bastante do ponto de vista das equities e nós reduzimos essa exposição agora até junho. E no mercado nós conseguimos muito mais agregação de valor. Ainda estamos expostos, é claro. E nós agregamos a dívida de mercados emergentes. Então, isso também é uma questão importante. Isso tem sido super importante quando nós falamos disso. E isso vem funcionando no último ano e meio e tudo, mas isso tem dado muito o que falar quando nós falamos de volatilidade. Então, isso tem sido muito importante sobre o que nós estamos fazendo. Então, nós vamos discutir essa semana e ver como nós vamos decidir, como as coisas vão ser feitas. Mas isso já nos dá um pouquinho da história, do entendimento, do que nós temos feito nos últimos tempos. E do ponto de vista da volatilidade nos últimos meses, a gente aprendeu uma lição. Em geral foi bom, mas tem algum ceticismo
sobre inteligência artificial nessa área, que não deu tanto lucro quanto se esperava, um capex muito mais alto. Esses números ficaram altos um tempo, mas depois caiu. A Meta, a Microsoft, a Amazon, eles vão gastar muito em IA. Então, se você não traz resultados tão robustos, o mercado fica cético, ele pensa, cadê o retorno? Talvez, como nós podemos discutir mais isso, Alejandro, mas temos medo de quê? De recessão. O pessoal fala, a Fed está atrás da curva, e última semana de julho houve uma mudança. O Banco do Japão aumentou sua taxa de juros. Não sei se vocês sabem, mas os hedge funds também estavam barrando por causa dos baixos valores. Bom, essa questão dos juros no Fed, nos Estados Unidos, todos os outros países, nós vimos uma mudança, por exemplo, do câmbio do ien. E isso, vimos, por exemplo, um aumento nas vendas, por exemplo, da Apple. E também folha de pagamento, também em julho. Somando esses fatores, vimos uma queda brutal no mercado global, mas não se manteve. Basicamente porque as vendas varejistas em julho melhoraram, setor de serviços, Walmart vendeu mais. O pessoal falou, nossa, em recessão, o que os varejistas estão fazendo? Olha, o Walmart falou, não, nós não vamos ficar na recessão. Nos últimos 12 meses eu tenho acompanhado o movimento dos consumidores no produto de M&S Equity, eu tenho visto que realmente o mercado tem se recuperado. Marcelo e o resto da equipe aproveitaram, eu estava de folga, mas eles conseguiram fazer dinheiro em termos até de maneira flexível, né? E o comitê agora vai começar as discussões essa semana. E agora, claro que as eleições vão trazer implicações. A curva do tesouro, tudo isso, né? Nós sabemos, mas vamos ficar de olho atento, olho aberto para os impactos, porque os consumidores acham que eles vão gastar menos no terceiro trimestre. A Olimpíada causou isso, e depois porque eles vão analisar os debates, as notícias, tudo isso vai juntar. Ficar em casa assistindo televisão não é produtivo, mas, de qualquer maneira, não podemos esquecer disso, em termos de política nos últimos meses. Isso pode ser uma coisa bem doida. Bom, foi uma recapitulação do que aconteceu, espero que vocês tenham compreendido o que vem por aí. Uma outra pergunta que nós recebemos, que nós não temos cripto no nosso portfólio ainda, mas acho que o Rick sabe que fica cada vez mais difícil. Nós estamos avaliando a classe de ativos que nós vamos adicionar ou não. Não há planos de adicionar, mas o mercado está crescendo cada vez mais. Como é que isso vai se encaixar na cadeira? Tem sido um assunto importante, mas no momento não temos cripto nas nossas alocações. E eu diria que vocês estão basicamente na mesma da maioria das empresas. A Morgan Stanley pensou um pouquinho à frente, mas todo mundo basicamente está tentando entender as coisas. A primeira questão é o que é o compliance. Será que conseguimos fazer? E a segunda questão é a comitê de investimento. Será que deveríamos fazer? E com isso, como fazer e quanto fazer? São grandes perguntas. Você precisa ter metódico, com diligência, com muita documentação de apoio para que tudo dê certo. Então, isso é uma coisa que precisa de tempo, talvez um ano ou mais. E, finalmente, depois que você fizer todo esse trabalho, você vai para onde? Para a equipe de consultoria, para treinar os consultores financeiros, para eles entenderem, para eles poderem falar com o cliente de maneira adequada. O processo é longo, não é um caminho curto, não acontece do dia para a noite. Não tenha vergonha que vocês não colocaram ainda cripto no portfólio, porque é melhor ser rápido e não ficar para trás. Claro, eu concordo 100%. Uma coisa que a gente sempre discute é exatamente isso. A gente fez uma conferência para entender que nós temos o conhecimento, estamos entendendo o mercado. Você estar aqui, para nós, faz muita diferença. Vamos tentar manter realmente, não ficar para trás. É uma coisa nova, estamos aprendendo, esperamos que tenhamos todos os conhecimentos necessários. Final thoughts. I know we're few minutes before. We have os últimos assuntos, temos alguns minutinhos. E eu adoraria ouvir
Well, I'm really excited Você about the tem para conversation dizer we've been having para today, and I nós think sobre a it reflects conversa the aí? Bom, olha, eu acho o acknowledgement that seguinte, we really eu can't acho be que o dismissive of reconhecimento crypto é any que a gente longer. não That this pode technology is deixar passar revolutionary. It's cripto going to mais. Essa transform commerce on a tecnologia global scale. It é represents an revolucionária, incredible a investment escala é opportunity global, ela for representa our ótimas clients. oportunidades de And it investimento forces all of us as financial e advisors, força who, quite todos frankly, nós, have como been very consultores happy building our financeiros, successful businesses. We've been making a lot of money for que our têm clients. muito Our clients sucesso, are têm very ganhado happy. The bastante business is doing dinheiro, well. And why do I está need tudo to indo introduce bem. something E totally new por que and que eu different? preciso It's introduzir uma coisa because totalmente the nova? Está environment dando is tudo certo. requiring us to. Ora, porque o We ambiente can't rest exige. on the past. Nós não We have to podemos stay cutting só edge, pensar no passado, state of nós the temos art. que ir And this is à forcing us, vanguarda. whether we like it or Por not, quê? to pay O attention estado to da a arte, vamos brand dizer new assim. Por quê? technology and a Porque brand nós new temos que asset ver class. tecnologias And novíssimas, that uma is, classe whether you like de it or not, what you are ativos required to do as novíssima. a fiduciary. Você To querendo serve ou your não, client's você best vai interest. agir como So I'm excited for the fiduciário folks who are para o here melhor today interesse watching do this seu and cliente. Eu listening to fiquei this muito feliz conversation. de And termos I'm tido really público impressed with hoje what you're ouvindo a doing at nossa the bank, conversa. Eu fico muito because you're impressionado do que ahead of the vocês estão curve. fazendo no You're banco, moving porque vocês faster já and estão better à and more frente, estão thoughtfully indo than mais most rápido, de others maneira mais bem in your field. pensada que a And maioria that dos will outros pay off no campo in de big vocês, dividends for not only mas your vai ter grandes organization, dividendos, but for não the só para o clients that you banco, serve. mas para os So clientes I've que been happy vocês to servem. join Então, you today to participate in this. hoje foi um grande prazer Appreciate it. estar aqui com vocês. It was a pleasure, Agradeço Greg. Thank you muito, foi um so very much prazer. for Muito joining, obrigado Alejandro. por Yes, estar thank aqui you, com a gente. Virginia. Alejandro, não quero Raj, as agradecer. usual. Raj, It was também beautiful. obrigado. Thank Foi you um for grande all for prazer. clients Muito and obrigado a colleagues. todos, So nossos see you next clientes, time. colegas. Thank you, Rick. Muito obrigado. Vejo vocês no mês que vem. Obrigada.